Atualmente, o desenvolvimento de compósitos metal-polímero tem assumido um papel crucial para os avanços no setor aeroespacial, uma vez que combinam a elevada resistência mecânica e rigidez dos metais com a baixa densidade e elevada capacidade de absorção de energia dos polímeros. Tendo isto em conta, este projeto propõe o estudo e desenvolvimento de compósitos metal-polímero recorrendo ao método de fabrico aditivo Direct Energy Deposition. A primeira etapa deste projeto, após a vasta revisão da literatura, foi o fabrico dos proveitos. No total foram construídos 6 proveitos através de um preset otimizado para o desenvolvimento de estruturas porosas de aço. Todos os proveitos foram construídos com 20 mm de diâmetro e 40 mm de altura. A geometria interior é do tipo giroide e a espessura de todas as paredes é de 1 mm. O material usado foi o Stainless Steel 316 Gel da Meltio, mesma empresa da máquina de fabrico aditivo, modelo M600. A próxima etapa foi a modelação dos proveitos no software NTOP. Esta modelação foi baseada em todas as medidas médias dos proveitos efetivamente fabricados, sendo a primeira delas a construção do anel exterior com 10.42 mm de raio externo e 9.27 mm de raio interno. Depois foi concebido o preenchimento do anel, sendo do tipo giroide, com espessura de parede de 1.13 mm. O tamanho da célula unitária desta estrutura giroide foi ajustada iterativamente para obter os 85% de porosidade pretendidos. Tendo estes dois elementos, eles simplesmente foram unidos de modo a formar o provete e a mesh foi feita. A posterior simulação foi realizada no software ANSYS. Passar massa de cobre para lubrificar todos os componentes do molde foi a primeira etapa da infiltração. De seguida colocou-se 15 gramas de pico em pó e levou-se o molde ao forno. Quando o molde metálico atingiu 375 graus, aplicou-se pressão para infiltrar o pico liquidificado nos poros. O setup experimental usado para a infiltração consiste num forno, uma prensa mecânica manual, 2 termopads para medir a temperatura do forno e do molde e um sistema de aquisição de dados para a célula de carga. Esta célula de carga foi previamente calibrada através de uma máquina de ensaios de compressão universal. Após a infiltração foi feito o desmolde com recurso a uma prensa hidráulica manual. Como podem ver neste segundo vídeo, o corpo do molde já se deslocou relativamente ao anel de retenção e depois a sua extração foi fácil manualmente. Aqui podem ver todos os elementos do molde a ser desmontados e por fim a extração do proveito infiltrado. Este excesso de pico no exterior do proveito é um bom sinal, pois fizer que os poros estão bem preenchidos. Porém, de seguida fez-se um processo de lixamento e polimento para retirar os excessos de pico do exterior e cortou-se uma fatia para a observação da interface metal-polímero no microscópio óptico. De seguida, realizou-se os ensaios de compressão com uma velocidade de travessão constante de 2,5 mm por minuto e todos até 50% de deformação, como podem ver neste time-lapse. As amostras infiltradas com pico demonstraram um pico de força de cerca de 3 vezes superior relativamente às amostras sem pico, ou seja, uma pressão 3 vezes superior. Para além disso, a curva de força de deslocamento teve uma região de platô muito maior nas amostras com pico, sem quedas abruptas, revelando-se ainda melhores para a absorção de energia. Em suma, espera-se que este projeto contribua para o impulsionamento da utilização de compósitos metal-polímero no setor aeroespacial, demonstrando os seus potenciais de absorção de energia e resistência à compressão.